Olá, caro internauta. Para mim é uma honra muito grande estar aqui na TV7, onde a proposta é levar uma boa nova. Para o jornalismo, a boa nova, a boa fonte significa uma fonte de credibilidade que faz com que a notícia siga em frente o seu percurso. Quando estamos com sede, nós buscamos uma boa fonte de água para que a gente possa matar essa necessidade. Mas a necessidade de espiritualização também precisa de uma boa fonte. E hoje, aqui na TV7, eu peço a você, caro internauta, que possa compartilhar esse importante momento onde o conhecimento, ainda que estejamos nas nossas casas, mas o conhecimento não possui barreiras. Ele precisa sair, precisa ser comungado. Assim como o Pai Maior, nosso querido irmão Jesus Cristo, disse: tomai e comei todos vós. A ideia é comungar o conhecimento que nos leve à força, à fé, e nos diga, essencialmente, qual é o nosso papel enquanto espírita, enquanto cristão, enquanto ser social. Hoje, eu tenho a oportunidade de conversar com uma querida amiga, e eu tenho uma absoluta certeza que vocês vão curtir, vão compartilhar, vão divulgar aqui a TV7 junto aos seus. Ela que é neuropsicóloga, ela é psicóloga, pernambucana, uma simpatia de pessoa. Paula Uchoa, que tem feito um trabalho maravilhoso junto ao Lar de Maria, junto ao Chã de Mangabeira, e tem feito um trabalho essencial, principalmente para as comunidades mais carentes. Para você que carrega o estigma de que o tratamento psicológico ainda é algo apenas de classes mais abastadas, a Paula ela quebra muito esse paradigma, porque a ideia do tratamento psicológico, principalmente nesse período de pandemia, onde a ansiedade, os transtornos, os medos, eles estão batendo a nossa porta, a Paula tem sido exímia nesse trabalho. Então, Paula, é uma honra muito grande estar aqui com você na TV7 para tratarmos de um assunto tão essencial: os aspectos psicossociais e psicoespirituais nesse tema, nesse meio, nessa realidade chamada pandemia, nessa realidade chamada Covid-19. Então, Paula, seja super bem-vinda. Esse espaço da TV7 é seu, para que você possa abrir esse coração e essa mente tão cheia de sabedoria e serviço prestado. Boa tarde, Ribamildo. Gratidão pelo seu carinho, pela forma como você lida, né? E como você falou aí do nosso trabalho. Você exagerou um pouquinho, eu confesso. Não é tanto assim, é bem pouquinho, tá? Mas eu recebo o seu carinho, porque eu sei que é o que você tem de belo aí dentro do seu coração, por isso que você falou assim. Então, para mim, está sendo muito legal conhecer você, estar aqui mais uma vez na TV7. Gente, a TV7 tem feito um trabalho muito importante nesse momento aí do isolamento social. A TV7 ela é de Campina Grande e ela está sempre à disposição de vários palestrantes espíritas, jornalistas, abrindo o seu canal no YouTube para que a gente consiga chegar mais próximo possível dos corações aí das pessoas que estão ao redor do mundo. Então, eu tenho muita gratidão à TV7, gratidão agora, né, por conhecer o Ribamildo, que está sendo maravilhosa essa experiência de ampliar esse network, o que eu tenho conhecido de pessoas novas, gente, é muito legal. Isso, para mim, está sendo muito especial nesse momento aí do isolamento social. Então, hoje eu recebi o convite para conversar um pouquinho com vocês sobre os aspectos espirituais, sociais, psicológicos, aí durante essa pandemia, especificamente sobre esse momento aí do isolamento social. O Ribamildo, eu vou deixar você muito à vontade, tá? Para me interromper, tá certo? Eu quero que você
Se tiver alguma pergunta durante a nossa live, não tem problema, pode fazer sua pergunta, a gente vai ficar aqui bem à vontade. Eu quero que as pessoas interajam também, então quem estiver nos assistindo pelo canal do Facebook, Paula Uchoa, também podem fazer perguntas, e aí pelo canal do YouTube, e também agradecer, gente, o apoio da Federação Espírita do Estado da Paraíba também, que está sempre apoiando esse trabalho maravilhoso aí, dessas diversas lives e palestras de várias pessoas, tá? Ribamildo, eu quero aproveitar também, já que eu estou aqui ao vivo, eu quero avisar as pessoas que na próxima segunda-feira, dia 15 de junho, às 19 horas, a gente está estreando um programa aqui pela TV7, chamado Emoções na Regeneração. Então, essa estreia, já temos os convidados, que é o Jaime Ribeiro, a Valesca Mauatsi e o Uriel Santos, que é um fofinho. Então, vamos conversar sobre a transição planetária. Eu já estou convidando você que está aí agora nos assistindo, divulguem, passe para os amigos e vamos conversar, tá? Bom, para a gente falar sobre aspectos psicoespirituais e sociais da pandemia, eu gosto muito de primeiro entender o que está acontecendo no mundo, né, a nível espiritual, para que a gente consiga se conectar melhor com este ser humano em isolamento. Então, olha só, antes de estarmos na pandemia propriamente dita, a gente já vivia uma pandemia emocional no mundo. Nós tínhamos mais de 300 milhões de pessoas com depressão. Então, era uma pandemia. A gente tinha esse retrato no mundo antes. Tínhamos também, gente, um retrato do número alto de suicídio. Inclusive, o Brasil, segundo os últimos dados da OMS, o Brasil vinha na contramão. Ou seja, o mundo estava num decréscimo em número de suicídios e o Brasil aumentava. E nunca se falou tanto de suicídio. E é importante falar sobre suicídio, porque as pessoas antigamente tinham esse tabu que não deveria falar, para não estimular. E, psicologicamente falando, chegou ao consenso que, de fato, precisa se falar até como prevenção mesmo. Porque são casos, se você trata a doença da depressão, que é o maior índice que leva ao suicídio, é o transtorno que é mais presente para quem se suicida, se você fala sobre isso antes, você, de alguma forma, está diminuindo essa estatística. Então, a gente vivia numa sociedade antes com muita gente com distanciamento das leis morais, distanciamento de Deus, muito mais próximas ao capitalismo. Vivíamos numa sociedade, gente, doente psicologicamente no sentido da competitividade. Estávamos eu digo que era numa era que trazia muitas dores para a alma. A gente tem exemplos nas casas espíritas. O número de pessoas buscando tratamento espiritual nas casas espíritas, nos últimos anos, aumentou consideravelmente. E este aumento, inclusive, das pessoas que procuram as casas espíritas para fazer tratamento espiritual, mais da metade apresenta algum transtorno psicológico. Tanto é que vários centros que eu tenho passado, quer dizer, antes da pandemia, né? Eu faço palestras em vários centros e as pessoas sempre me procuram pedindo para fazer um treinamento, para dar um treinamento para o atendimento fraterno. Paula, como é que eu faço para identificar se aquela pessoa que nos busca, ela tem um transtorno psicológico que requer um encaminhamento psiquiátrico, psicoterapêutico, ou é só um problema de ordem de obsessão? Então, existe uma certa fragilidade plausível, lógico, né, dos atendimentos fraternos em tentar identificar, porque é uma linha muito tênue, o
que demarca o que é um transtorno psicológico e uma obsessão instalada. Então, essa era uma realidade que nós tínhamos antes da pandemia. Nós tínhamos um mundo em adoecimento psicológico, motivados por várias questões, principalmente o capitalismo aqui no Ocidente, principalmente. Então, não sabíamos lidar com nossas demandas emocionais e outra prova disso é o número de pessoas procurando as universidades para fazer o curso de psicologia. É outro indicador do quanto a sociedade estava adoecida psicologicamente. Então, a gente hoje tem a psicologia como um dos cursos mais concorridos pelas universidades brasileiras, né? E muitos psicólogos aí precisando dar esse suporte para essa população, e graças a Deus que aumentou o número de psicólogos. Eu lembro uma vez que, primeira vez que eu entrei no Lar de Maria, que é o centro que eu amo de paixão, que eu acolho, né, na minha vida, como minha filosofia ali, o trabalho do Lar de Maria é lindo, gente, o trabalho social é lindo. E aí, no dia que eu entrei lá a primeira vez, eu lembro que eu fui fazer uma consulta, e eu não vou entrar em detalhes com vocês, porque não cabe, porque foi me orientada a não falar tanto sobre isso nas lives, né? Pela própria espiritualidade, me pediu para eu não falar algumas questões, mas um pouquinho eu posso dizer para vocês que foi me dito que iria, sim, aumentar o número de psicólogos no mundo, porque o número de transtornos não queriam aumentar drasticamente, mas as pessoas iriam ficar cada vez mais doentes pelo distanciamento que elas estão tendo, tanto de Deus ou não, porque tem pessoas que não acreditam em Deus, mas não têm nenhuma crença, elas são totalmente, ficam a esmo. Então, eu falo na questão da espiritualidade. Tem pessoas que têm espiritualidade, acreditam em algo, não necessariamente Deus, ou acreditam em Deus, que a espiritualidade difere da religião, tá? Então, você pode ter sua espiritualidade, não necessariamente ter religião, certo? Bom, então o que é que acontece? Quando chegou a questão da Covid-19, aquelas sombras que nós já tínhamos antes, tudo aquilo que nós tínhamos de feio dentro de nós, como o egoísmo, a revolta, a indiferença, a falta de empatia, de compaixão, solidariedade. Essas sombras, elas emergiram durante a quarentena, nos primeiros dias da quarentena. Vivemos um deserto coletivo nesses primeiros dias, onde a ficha nossa ainda não tinha caído. Estávamos num conflito existencial. Então, muitas pessoas que ficaram com seus projetos inacabados, elas se viram perdidas, né, com essa possibilidade de algo invisível que pudesse chegar em seus lares e até dissipá-los, né, levá-los daqui desse mundo, porque muita gente desencarnou agora com a Covid. Não só a Covid, como outros tipos de doenças também. Observem que nós estamos tendo um desencarne em massa, que é natural, esse desencarne em massa, já foi falado, inclusive, em obras póstumas, no capítulo Regeneração da Humanidade, falado na Gênese, na Nova Era. Então, vivemos uma época, de fato, chamada transição planetária, que está mexendo com todo mundo. E para que a gente consiga chegar nessa pandemia, como nós estamos ainda nela, porque até sair uma vacina, ela ainda é um estado pandêmico, é um estado que ameaça a sociedade como um todo. Então, nós precisamos voltar-se para dentro de si e tentar entender o
que é que Deus quer de você nesse momento. Porque as sombras, elas vieram fortemente durante a pandemia. Eu faço atendimento online. Eu tenho um consultório, só que com a pandemia a gente não pôde ir para o consultório. Então, meus pacientes vieram para aqui. Como eu estou conversando com vocês, eu faço com os pacientes. Então, o que é que a gente observa? Um número grande de pessoas com muito medo, revoltados, de mal do governo, da sociedade como um todo. Mas o que é que eu tenho observado? Isso eu estou trazendo para vocês uma experiência minha, tá? É um recorte bem pequenininho, tá certo? O que é que eu tenho observado? Tanto com os atendimentos online, com as diversas pessoas que eu falo por dia, que não seja atendimento, do âmbito social, que as pessoas que buscaram vivenciar durante a pandemia sua espiritualidade, que começaram a se questionar e enxergar essas sombras, como Joana de Ângeles diz. A Joana de Ângeles, ela tem uma frase linda, que por sinal, gente, eu coloquei essa frase, mandei fazer na gráfica a frase, né, para colocar lá no meu consultório. E a frase da Joana que diz assim: coragem para decifrar-se. Pois é, linda, não é? Linda, linda, coragem para decifrar-se, é muito forte. Então, eu percebo que essas pessoas que tiveram essa coragem de sair do deserto coletivo e enfrentar o deserto seu, individual, singular, essas pessoas, elas conseguem, aumentaram sua capacidade de resiliência, a capacidade do enfrentamento desse momento e se redescobriram como pessoas que vão muito além do capitalismo, muito além das perspectivas do ter, de sempre buscar para ter, e estavam distantes do ser. Em contrapartida, outras pessoas continuaram brigando consigo, não aceitando suas sombras, e quando a gente nega o que a gente sente, é mais difícil nos libertarmos dessa dor. A negação é terrível. Muita gente, durante essa pandemia, ficou preso na negação. Então, continuam doentes. Quando terminar o processo do isolamento social, continuarão doentes, porque a cura, a melhora desse processo do autodescobrimento não está no tempo, está dentro de cada um, independente dos acontecimentos. Então, quem busca a si, quem se questiona, e o principal, gente, é o principal que eu vou dizer agora para vocês, que eu percebo, tem gente que não consegue, é o se acolher. Sabe quando você erra e você fica com raiva de você por você ter cometido algo que você não te agradou, você fica se mutilando por isso. Isso é muito ruim. É muito importante o autoacolhimento. Acolher a sua dor, acolher os seus erros, e está tudo bem. O mundo não vai acabar por conta disso e nós não somos perfeitos. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês, pensando nessa questão espiritual do processo pandêmico, que é um chazinho de hortelã. Eu recomendo você que está em casa, crie o hábito de tomar chá, gente. É super saudável, maravilhoso e terapêutico também. Bom, a transição planetária, ela não é só para os encarnados, ela também é para os desencarnados. Então, estamos agora, nesse momento, este sofrimento global de muitos, né, de uma parte do globo continua em sofrimento psicológico, a outra parte
tá se autogerenciando, né? Buscando gerenciar essas emoções, chegou na estrada, vamos dizer assim, chegou na estrada e está no caminho para a busca dessa evolução moral, que é a verdadeira razão da transição planetária. Mas o que é que eu quero frisar para você? Você que está em casa, que está aperreado, que está doente, vive reclamando, vive aborrecido. Os espíritos que povoam o nosso globo, os espíritos que povoam o globo, também não estão bem. Muitos espíritos, inclusive recém-desencarnados, estão no universo. Muitos não quiseram entender o que está acontecendo. Muitos que desencarnaram por Covid ou por outras comorbidades podem ainda estar em determinado local que não é o local que eles devam ficar. E por conta disso, pode sim trazer um desequilíbrio energético para o planeta. Então, quando a gente fala de uma 3 vezes maior, segundo Emmanuel, inclusive no livro A Caminho da Luz, 3 vezes maior do que a população encarnada, dizendo que os espíritos batem na gente o tempo inteiro. E essa energia, de alguma gente, a gente acaba captando. Por isso a importância de orar e vigiar. Porque o fato de você não ver os espíritos que existam, não quer dizer. Eles estão ali porque isso faz parte da nossa natureza. Os espíritos que também estão no processo de reforma íntima, muitos estão perturbados. Então, pensem que esse processo pandêmico, ele é coletivo, não e isso traz até maior consciência e responsabilidade de nós aqui, de nossa real razão de estarmos aqui na Terra. Tem o espírito de Carvalho, da revista, ele escreveu um capítulo muito interessante falando sobre coragem e responsabilidade do espírita. Essa coragem que o espírita precisa ter e a responsabilidade de buscar o estudo para que possa compreender o que está sentindo nesses momentos de raiva, de angústia, de ódio, de incertezas. Que espíritas somos nós? Se não estudarmos, nós não vamos entender o que está acontecendo. O Viana, ele traz a responsabilidade no sentido do estudo. O Emmanuel, no livro Roteiro, ele tem um capítulo falando o seguinte, que muitos de nós espíritas estamos preocupados mais com a mediunidade do que com o amar e servir. E nesse processo pandêmico, Jesus nos convida para o amar e o servir. Quantas pessoas no mundo se colocaram à disposição de outras para amar e servir? Quantos movimentos tiveram de diversas religiões, de pessoas que não são religiosas, mas têm o coração empático para o amar e o servir? A mediunidade, como Emmanuel fala, como o Viana de Carvalho fala, é consequência desse burilamento do amar e do servir. E o Viana vai mais além do estudar, que ele traz no conceito, gente, da responsabilidade. Então, observem o seguinte, vejam só, quando começou a Covid, né, levando muita gente no início, eu digo para vocês que eu me assustei. Eu tinha consciência que nós estávamos no processo da transição planetária. Até porque tem
são 3 livros que tem, eu tenho até aqui para indicar para vocês, que fala muito desse momento, tá? Que é a Transição Planetária, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Chico. Esse daqui faz parte, tá? Esses 3 aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Perturbações Espirituais, excelente esse livro, eu recomendo, também do Manuel Filomeno, e O Amanhecer de uma Nova Era. Então, vejam, no início da pandemia, eu fiquei muito angustiada, e confesso a vocês que eu fiquei preocupada, porque eu disse, meu Deus, o que vai ser agora? O pessoal sem ter como ir para os tratamentos espirituais, tudo fechado, como é que vai ser a questão da economia, as pessoas passando fome, já passava-se antes, e bateu aquela angústia. Aí, quando eu venho para os livros, né, que a responsabilidade força, tanto é que ele fala, no texto ele fala da palavra esforço, tá? Eu estou com ele aqui, inclusive, Coragem e Responsabilidade, ele fala do esforço. Força a estudarmos. Aí, a primeira coisa que eu fui foi em Obras Póstumas, onde tem regeneração da humanidade. Depois eu fui na Nova Era, na Gênese. Meus amigos, confesso para vocês que, para mim, para o meu coração, foi uma chuva de bênçãos, foi um alívio para a minha alma. Porque eu tenho muita convicção de que essa doutrina dos espíritos, ela é real, eu não tenho a menor dúvida disso, nenhuma. Então, quando eu leio cada linha do que os espíritos falaram para Kardec, aquilo para mim eu tiro como uma verdade absoluta. E quando eu faço essa ponte da doutrina espírita com a ciência atual, isso me deixa mais feliz ainda. Como, gente, a ciência atual tem contribuído para essas evidências dos espíritos, para essa evidência científica da reencarnação. Quantos livros foram feitos por médicos que não são espíritas falando sobre o processo da reencarnação, o processo dos transtornos obsessivos, pensando numa perspectiva espiritual. Então, essa convicção, ela traz para a gente, para o nosso coração, um alívio, uma fé, mas é uma fé raciocinada. A fé cega, ela se esvaia um tempo, ela morre. A fé raciocinada, ela te faz refletir, ela te faz pensar sobre os acontecimentos e ela te traz as respostas que você precisa. Então, você que está aí nos assistindo, meus amigos, eu imagino que o nosso público é um público espírita e eu fico muito à vontade para conversar com vocês sobre espiritismo. É dizer para vocês que o convite que Jesus faz para nós, neste momento pandêmico, é do amar e servir, mas é um amar e servir com esforço, porque muitas vezes a gente não quer fazer algo por ninguém para não abrir mão de um momento nosso. Mas o amar e servir que Jesus propõe, ele propõe que vai além das nossas forças. É quando a gente vai no nosso limite e quando a gente consegue entender que aquilo que nós fizemos por alguém foi muito pouco, mas foi o melhor que nós tínhamos para dar. É o melhor de nós. Não queiram grandes feitos, não pensem em fazer grandes projetos sociais para ajudar a humanidade. Comece por uma pessoa, um familiar de preferência, um familiar, que é onde estão as maiores chagas da humanidade. São justamente nos lares onde nós precisamos reparar muitas arestas de passados que foram de passados que registraram muitas dores.
Então, busca, pelo menos com uma pessoa, empresta o teu ouvido. Gente, é incrível como tem gente que só precisa falar. Tem gente que não quer ouvir nada do outro, não quer ser julgado, não quer que ninguém diga se você está certo ou errado. Só precisa falar. E realmente falar é terapêutico. Quem guarda rancor, mágoa dentro de si, quem guarda isso tudo, eu digo na psicologia que eu chamo de lixo. É um lixo que você está guardando, você precisa ressignificá-lo e jogar fora. Você precisa entender por que você está sentindo isso, mas você precisa expelir isso. Porque guardar rancor dentro de si, guardar essas dores, para quê? Então, pensa nesse outro que está aí do teu lado, né, precisando de apenas do teu ouvido. Dê o que você pode. Muita gente está sem dinheiro aí nessa quarentena, muita gente, principalmente quando a gente fala nas pessoas mais carentes. A caridade, gente, ela não é só material. A caridade, ela se apresenta de várias formas, várias. Até a forma como você fala com seu ente querido, né, com seu parente, com seu filho, com seu marido, com sua esposa, com seus pais. A forma como você se dirige é uma caridade. A forma levando respeito, tolerância, porque foi algo muito evidente, tá? Durante o isolamento social, a intolerância, ela gritou. Tanto é, gente, que aumentou muito o número de violência doméstica. Começou na China, né, um número alto, chegou no Brasil. Então, a gente tem um dado aí muito alto sobre a violência doméstica, por conta da intolerância. Agora, sim, já existia isso antes da pandemia? Eu já era intolerante antes? Eu já era agressivo antes? Era. Muitos casamentos, inclusive, acabaram-se agora no isolamento social. Mas não acabaram por causa do isolamento social. Os casamentos já não vinham bem. E culminou essa impaciência, essa insatisfação no isolamento social, porque as máscaras caíram, as sombras emergiram. Então, a gente, às vezes, culpa o isolamento social, a gente culpa a Covid, a gente culpa o governo, a gente sempre culpa alguém, porque é humano culpar, tá, gente? Porque para a gente acomoda melhor aqui dentro no coração. É como se fosse um mecanismo de defesa nosso, de sempre tentar encontrar uma justificativa para algo que a gente mesmo não quer enxergar dentro da gente. Então, a gente culpa todo mundo, mas tudo está dentro de nós. No Evangelho, segundo o Espiritismo, nas causas atuais das aflições, os espíritos, eles são categóricos, né? Eles frisam bem que os acontecimentos, independente dos acontecimentos, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer. A gente não tem controle. Mas a gente tem controle sobre o que está dentro da gente. Então, eles dizem que tudo que nos acontece, o formato, está dentro de nós e de que forma nós vamos conduzir isso. Então, é como eu trago para vocês, pensando socialmente, psicologicamente, espiritualmente, as pessoas que estão na quarentena e um grupo de pessoas não conseguiram se autogerenciar, outros grupos conseguiram, isso é verdade, porque isso está para cada um, não é uma coisa externa, é de dentro para fora, como você vai lidar com isso. Doutora Paula. Não é isso, Ribamildo? Isso. Você tocou na palavra-chave aqui, gerenciamento. Eu vou já começar a gerenciar as perguntas e alguns alôs aqui de internautas. Mas eu vou começar com uma questão muito pessoal, que vou falar de um psicólogo chamado Viktor Frankl, que ele tem raízes assim, quando descobre, né, ele como prisioneiro nazista, ele descobre forças
que o faz a superar aquele momento. Doutora Paula, esse momento é um momento, como a senhora destacou, de autodescobrimento, né? Onde muitas vezes a ideia de descobrir potencialidades, até mesmo novos caminhos, né, se faz essencial. Alguns veem a pandemia como um momento de tragédia, outros como um momento de depuração espiritual. Doutora Paula, me diga, no seu olhar de psicologia, tudo é uma questão de leitura ou realmente a ideia é que a gente saia do nível mais cru, do nível mais trágico, para que passemos para esse lastro espiritual, o que talvez nos traga mais conforto e nos dê estofo para as não psicoses, as crises de ansiedade, as crises emocionais. Tudo é uma questão de leitura, sim. Você foi muito legal aí em trazer o Viktor Frankl, muito legal. O Viktor tem um livro dele chamado Em Busca de Sentido, e é justamente esse livro que ele conta, né, a experiência dele no campo lá de concentração. E eu vou trazer um pouquinho o seguinte, pegando o ganchinho do Viktor, já que você abriu com ele, Ribamildo, essa questão da busca do sentido, atribuindo a objetivos de vida, atribuindo aos sonhos, às metas. O Viktor, gente, imagine que ele precisou se reinventar dentro de um campo de concentração, onde a gente imagina, né? Porque deve ser uma experiência terrível estar dentro de um campo de concentração. Nossa, deve ser muito traumático, né? De muita dor. Mas dentro do equilíbrio que ele tentou buscar dentro dele, primeira coisa que o Viktor pensou em não deixar morrer os sonhos dele. Não era porque ele estava ali que ele se via morrendo, mas ele simplesmente ele disse, é como parafraseando, é como tipo, estou numa crise, é o que temos para hoje, mas eu não vou deixar morrer os meus sonhos, eu vou reformulá-los. Então, aquilo que ele tinha como meta antes, ele precisou readaptar para essa possibilidade de uma vida pós-campo de concentração. Se nós pegarmos esse recorte do Viktor para nosso momento hoje, é a mesma coisa. Então, quantas pessoas tinham diversos planos, fez planejamento aí para 2030, aí veio a pandemia, levou uma boa parte desse dinheiro, e essas pessoas muito apegadas, inclusive, ao dinheiro, se afundaram emocionalmente, e aí vem a questão psicológica. Não mata teu sonho, não mata. Refaz esse sentido, reformula esse sentido, acredita nisso. Então, reformular o sentido, Ribamildo, faz com que você crie um horizonte. E esse horizonte, ele te faz acordar todos os dias com vontade de viver, acreditando de que é possível chegar em algum lugar. Então, é muito importante o ser humano ter sentidos para a sua vida. Muito. Maravilha. Será que eu respondi? Respondeu sim. Doutora Paula, eu tenho aqui uma pergunta do Daniel Rosa de Assis. Boa tarde, doutora Paula. Como elaborar o nível de neurose na prevenção à pandemia para não chegar a ser patológico? Gratidão, Daniel de Goiânia, Goiás. Daniel, muito obrigada aí pela sua pergunta, viu? Receba aí meu abraço fraterno. Ele pergunta como elaborar o nível de neurose na prevenção da pandemia para não chegar a um estado patológico. Pois é, Daniel. Cada pessoa reage a, vamos dizer assim, a formas, né? Tem formas diferentes de se reorganizar psicologicamente.
O que nós, profissionais da área de saúde, né, principalmente da saúde mental, que a gente tem falado muito é sobre a questão da meditação. Muita gente aderiu à meditação agora, durante o isolamento social, porque estudos já comprovam os benefícios da meditação no cérebro, porque diminui o estresse, diminui o teu batimento cardíaco, melhora a tua imunidade. Então, muita gente ansiosa, que inclusive é pandêmico também, né? E inclusive o Brasil, tá, Daniel? O Brasil é considerado, segundo a OMS, o país mais ansioso do mundo. Então, a meditação eu super recomendo, porque você vai trabalhar a sua mente, você vai aumentar, inclusive, na meditação. Eu gosto muito de falar de brotamentos sinápticos ou brotamentos neuronais. É como se a gente deixasse o nosso cérebro mais vivo, assim, com como se imagina uma florzinha nascendo, você vai colocando água e ela vai crescendo, crescendo, ficando linda e aparecendo mais folhinhas. Eu sempre faço essa analogia para falar da meditação em relação aos benefícios do cérebro. Mas eu recomendo também a leitura, sabe? É bem importante buscarmos a leitura. Para quem não gosta de ler, busca assistir vídeos. Vai lá na TV7, né, no canal, tem muitos vídeos legais, né? Muita gente falando muita coisa boa. Gente, atividade física também, viu, amigo? Também vários estudos comprovam os benefícios, né, a nível de neurotransmissores, a liberação de endorfina que nós liberamos durante a atividade física, serotonina, tudo isso vai trazendo o equilíbrio para o teu corpo. Agora, sim, trabalhar essas emoções também, a autoaceitação, essa questão da negação é ruim. Que mais? Ler Joana de Ângeles, tem um livro da Joana maravilhoso, que eu vou indicar, Daniel, para você. Opa, se até eu vou anotar aqui, ó. Anota aí, olha, Luz nas Trevas. Luz nas Trevas, Evaldo Franco, Joana de Ângeles. Maravilha. Aliás, eu vou pegar um pouco esse gancho. Doutora Paula, quando é chegado, principalmente nesse momento de isolamento social, quando é chegado a um momento de pedir socorro, na sua explanação tão bem fundamentada, a gente sabe que o vírus é um inimigo invisível, mas os nossos demônios interiores aqui também são invisíveis e muitas vezes eles chegam de forma sorrateira, conectado muitas vezes com os nossos adversários espirituais que estão ali também querendo um pouquinho saber onde é que a gente vai cair. Quando é o momento de pedir socorro, doutora Paula? Quando é o momento do socorro? Pedir socorro. Quando é que chegado o momento de pedir socorro? Mesmo nesse processo de isolamento social, as pessoas muitas vezes não estão apenas isoladas socialmente, mas elas meio que se fecham em si. E é onde a porta da depressão bate, fruto de uma ansiedade, de inimigos invisíveis, né, psíquicos. Quando é chegada a hora de pedir socorro? Entendi. Tem um capítulo nesse livro, Luz nas Trevas, chamado Perturbações Espirituais. E a Joana, ela diz que é muito mais comum do que a gente possa imaginar os níveis de perturbações, né, das influências desses espíritos. Então, quando eu imagino uma pandemia por conta da Covid e a gente tendo um desencarne em massa, como nós estamos tendo, então imagina a quantidade de espíritos perambulando e, de alguma forma, pedindo socorro. Não deixa de ser uma perturbação, aquilo, principalmente para os médios mais ostensivos, né, que acaba captando mais essas energias. Então, quando é a hora de pedir socorro? Veja só, estar no isolamento social e ter dias de ociosidade, ter momentos de querer estar consigo, não é patológico. Muito pelo contrário, é terapêutico. Você precisa ter esses momentos de estar com você. E está tudo bem. Tem momentos que você não quer fazer nada e está tudo bem. A gente chama muito também do ócio criativo, né? É nessas horas que a gente consegue até criar alguma coisa quando nós estamos com a mente limpa. Mas quando é que a coisa passa a ficar séria? Quando eu
compreendo esse isolamento social, que é um isolamento físico, eu começo a me afastar das pessoas tecnologicamente, quase que não sai, tecnologicamente, travou. Quando eu acho que, quando eu não quero fazer chamada de vídeo, porque o isolamento ele não é das pessoas, o isolamento não é afetivo, ele é físico. Então, a partir do momento que eu não quero me envolver afetivamente com ninguém, que eu não quero falar com ninguém, e nada me anima para fazer esse movimento, quando eu fico só no ócio, na inércia, não tenho vontade de fazer nada, vivo uma vida sem produzir, sem trazer nada de bom para ninguém. E também tem pessoas que têm chorado muito também. Isso é um dos indicadores também, a questão do choro, da angústia. Então, assim, aí está na hora de pedir ajuda. Certamente tem uma influência, assim, espiritual. Eu não vou desconsiderar, porque quando nós estamos bem frágeis, a gente sabe que os nossos amigos, né, obsessores, eles potencializam aquelas sensações da gente. Então, eu trago aqui um abraço de Kátia Dias, querida Paulinha, deixou um abraço, ela é sua colega, psicóloga também. Isso, doutora Paula, vai estar com gente no programa também. Paula, minha colega e amiga, falando para essa querida audiência, qual o papel da psicoterapia no cuidado da saúde mental? Pergunta da Kátia Dias. Muito bom, Kátia. Você vai estar com a gente no dia 22 de junho no programa Emoções da Regeneração. A Kátia é nossa convidada, vai estar lá com a gente falando sobre amar e servir. Ribamildo, o papel da psicoterapia na saúde mental, a gente quer promover saúde e bem-estar para aquela pessoa. Né? Então, a gente sabe que desencarne por Covid, o ritualístico, né? a celebração, a vivência do seu luto, ele muitas vezes se faz necessário. Nem isso os parentes, né, do desencarnado, né, vivem. Como é que a senhora vê essas lacunas para o futuro pós-pandemia? Eu vejo com muita dor, Ribamildo. Não vou mentir para você, não. Eu acho que muitas pessoas vão entrar em adoecimento, sim, porque o luto é muito importante para muita gente. Para quem, principalmente, assim, não acredita na vida após a morte, por exemplo. Até para quem acredita é difícil, né? Imagine para quem não acredita. Então, assim, eu vejo muitos transtornos psicológicos, estresse pós-traumático. Inclusive, eu tenho um paciente que teve Covid, que desenvolveu estresse pós-traumático, e tenho parentes de pacientes que já perderam pessoas pela Covid, que estão já com estresse pós-traumático. Então, assim, eu recomendo buscar ajuda psicológica, sim, porque eu acho que é muito pesado para carregar isso só. A morte por si só, para muita gente, ela é muito difícil de ser compreendida e aceita. As pessoas não vivem para morrer, elas não se preparam para essa chegada que é uma realidade. E quando você não vivencia esse término no luto, isso sim gera muitos desequilíbrios para aqueles para muita gente que tem, inclusive, um distanciamento de Deus, para pessoas que não acreditam em nada, que se revoltam. Então, assim, eu imagino um processo de muita dor e recomendo um aparato psicológico ou psiquiátrico, né? Há casos que, se for necessário, precisa-se de um psiquiatra, inclusive, para suportar pelo menos aquele período, em 6 meses daquela dor, que essa pessoa não consegue ressignificar só. Eu tenho aqui uma pergunta que ele é meu querido amigo, colega, jornalista espírita, que também apresenta aqui a Boa Fonte, meu querido Rosildo Brito. Ele pergunta: como espírita, além do autocuidado, nós precisamos buscar amenizar a dor do outro. Como conciliar essa dupla necessidade?
se cuidar, se preservar e poder ajudar o outro. Ribamana, ou Ribamildo, na hora que você falou, cortou um pouquinho. Tem como repetir? Tem sim. Na verdade, ele pergunta que, como espírita, para além do autocuidado, da autopreservação, nós também precisamos amenizar a dor do outro. Como conciliar essas duas necessidades? Como é o nome dele? Rosildo Brito, ele é um colega jornalista que também apresenta aqui a TV7. Coisa linda. Rosildo, prazer. Obrigada aí pela sua participação. Olha, você fez uma pergunta muito legal, porque eu tenho certeza que muitos espíritas se perguntam exatamente isso. Nossa, eu sou espírita, estudo, entendo, preciso cuidar das minhas emoções. E aí, como é que eu faço para cuidar agora das emoções do outro? Então, assim, não é fácil, porque somos de carne e osso e a gente chora também, a gente sofre, mas tenha em mente que você dá o seu melhor, tá? O que você oferece como ajuda é o melhor que você tem. E isso traz um conforto para você quando você não quer ser mais do que você é, sabe? Então, assim, dá o que você tem, e tanto para o próximo, né, para o outro, quanto para você, dá o que você tem de melhor. Isso traz conforto para a alma. É assim que eu conduzo, sabe, Ribamildo? E trazendo aí a pergunta do nosso irmão, eu digo o seguinte: eu sou psicóloga e sou espírita, né? Mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu agora estou dona de casa, virei manicure, que eu nem fazia unha, até manicure eu tive que virar, cabeleireira. Então, assim, a gente tem muitas demandas e tem um monte de gente procurando você, pedindo ajuda. Se você abre o meu WhatsApp, eu tenho certeza que se abrir o WhatsApp de vocês, tem um monte de gente. Paula, me ajuda. Paula, quer um atendimento, alguma coisa. Mas não é só com Paula, isso é com a Kátia Dias também, que ela é psicóloga, é espírita. Isso é com o pessoal que está dentro do movimento. Isso pode ser com um evangélico, uma pessoa que está lá na igreja, que exerce uma certa influência, as pessoas buscam. Então, assim, a gente precisa se cuidar, sim, espiritualmente, mas respeitando que a gente também cai, tá? A gente cai, a gente chora. Vai ter dia que Paula não vai acordar bem, Paula está mais quietinha, Paula naquele dia não tem condições de falar, ela está naquele momento para cuidar dela. E está tudo bem, não tem nenhum problema nisso, sabe? Não tem que se sentir culpado por isso. No outro dia, Paula está ótima para poder ajudar. E é assim que nós espíritas precisamos entender que nós não somos deuses nem espíritos de luz. Estamos encarnados, né? Está todo mundo no mesmo barco. Paula, eu tenho aqui Maria de Fátima, que manda um grande abraço, dando boa noite. Eu tenho Edna Lourdes, que ela diz que adora as suas palestras. E ela traz um depoimento assim: meu pai faleceu com Covid-19 em 27/4 e até hoje eu sonho com meu pai quase todos os dias, como se estivesse aqui encarnado. O que pode ser esses sonhos diários? Edna Lourdes. Aí entra numa fronteira que você, como psicóloga, deve ser mais exímia, que ninguém sabe se é o inconsciente ou realmente uma conexão espiritual. Eu digo que tem um pouquinho de cada coisa. A psicanálise explica bem, né? Freud fala muito bem dos sonhos, mas assim, eu não posso te responder o que seria isso, sabe? Porque é muito delicado eu ter que te dizer o que seria. Eu não posso fazer isso, sabe, Ribamildo? Porque o pai dela, as emoções, sabe, Edna? Pode ser, sim, algum encontro com ele. A gente pode considerar várias hipóteses. Pode ser um encontro que você está tendo com seu pai nessa outra dimensão espiritual. Até porque quando a gente dorme, nosso espírito sai do nosso corpo para viver experiências, né? Então, como você não viveu esse luto, você deve pensar muito nesse pai. E pode sim ser um reencontro, tá? Não vou descaracterizar isso, não. Você disse que sonha todas as noites. Então, de repente, num desses seus sonhos pode ser algo do seu inconsciente, pode ser, inclusive, uma lembrança de uma outra existência com seu pai também. Ou pode ser simplesmente algo
é uma preocupação sua, porque muitas coisas que a gente sonha são preocupações também do nosso dia a dia. Então, eu acho que tem um pouquinho de cada coisa, sabe, Ribamildo? Então é isso, Ah, Edna. que bom, que bom. Eu não queria fechar essa resposta, tá? Eu tenho aqui Joaquim Júnior, que manda um grande abraço a vocês, trabalhadores do movimento espírita, desde Luxemburgo, na Europa. Alguém aqui é a Maria de Fátima Carvalho, que muito gentilmente me cumprimenta, dizendo que o nível está muito bom. Eu fico muito feliz, doutora Paula. Fátima, obrigada. Olha, tem uma coisa que me espanta. Paula, da mesma forma em que você ser psicóloga e espírita é desafiador, ser jornalista e espírita também é. O jornalismo ele trabalha com um certo ceticismo e a gente tem que deixar uma bagagem de fé separada para seguir no movimento. Mas, Paula, nós falamos de um momento que é crucial em relação ao globo terrestre, que é o momento de regeneração. Paula, paradoxalmente, ao que a gente está vivendo, que é a Covid-19, que é esse período de reclusão, onde as famílias se encontram, voltam para o lar, para estreitar ainda mais os seus laços, nós estamos vendo discursos absolutamente antagônicos. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos uma linha em que insiste na preservação do amor, na prática da compreensão, na prática do entendimento, na prática da ponte para o outro, nós temos também discursos absolutamente despudoradamente racistas, armamentistas, negacionistas, negar essa realidade que nós estamos vivendo. Paula, você acha que isso faz parte também desse processo de depuração espiritual? As pessoas não estão mais tendo vergonha de assumirem os seus ódios. Né? Elas, não, eu sou assim e acabou. Utilizam as redes sociais como o seu caderninho de segredos, quando na verdade está divulgando para todo mundo. O que você acha disso, Paulo? Ribamildo, quando você falou sobre utiliza inclusive as redes sociais, no começo da pandemia, eu observei o seguinte: vários religiosos, não só do movimento espírita, quanto de outras religiões, trazendo justamente, como você diz, esse diário íntimo, né, para as redes sociais, mas num sentido muito de revolta, e usando a doutrina ou suas religiões para justificar a sua revolta. Então, assim, eu percebi discursos de muita raiva, sabe? Então, quando você me faz essa pergunta sobre esse movimento que nós estamos tendo agora, tanto ódio, são as sombras, realmente, isso mostra quem realmente nós somos. Isso é um fato, isso é uma realidade. É como nós nos encontramos enquanto espíritos. Todo mais são como é que eu digo, os gatilhos. A Covid é um gatilho, sabe? O preconceito é outro gatilho. E não deixa de ser um gatilho, porque tem muita gente que está dentro desse movimento, mas não reage como algumas pessoas reagem, com tanto ódio, com tanto rancor, com tanta revolta, sabe? Então, a gente temos que entender que nós temos espíritos encarnados aqui de diversas ordens, e nós somos exatamente o que nós mostramos, são as nossas atitudes que diz quem somos. Não é o que Paula fala, que diz o que Paula é o que Paula faz. Então, é muito importante essa questão da gente entender que a transição planetária, nós estamos dentro de um liquidificador, onde está todo mundo misturado ali, mas se nós levarmos essa solução, essa mistura para um laboratório, a gente consegue identificar quimicamente o que era cada fruta. Então, estamos todos dentro do liquidificador, mas cada pessoa está num nível de evolução diferente. Então, a gente vai sim encontrar muitos movimentos como esse, faz parte da transição. Não, a transição em Brasil, Coração do Mundo fala que não será fácil, não esperamos flores,
esse momento é um momento de dor, continuaremos no momento de dor, isso é uma realidade, a literatura fala sobre isso. Agora, o que modifica o padrão dessa dor é como cada pessoa encara isso. Então, enquanto no início da pandemia, alguns espíritas, evangélicos, católicos, usavam as redes sociais para disseminar mais ódio, mais raiva, trazendo conceitos do governo de uma forma até doentia. Outros usavam as redes sociais para acalmar a sociedade, para falar desse governo, mas de uma outra forma. Ninguém vai ficar alienado, gente. Lógico, cada um tem sua ideologia, cada um quer lutar pelo que acredita. A questão não é essa. A questão é a forma. Tudo é a forma. É como você se expressa para falar do teu direito, para falar do que você acredita, sabe, Ribamildo? Que E essa maravilha. forma ela está linkada com o padrão de evolução de cada um de nós, de quais são os nossos pedacinhos reencarnatórios, o que é que a gente está, que tijolos estamos colocando para que argamassa, né? Estamos colocando, que cimento ali para poder deixar esses tijolos firmes. Eu fico muito agradecido com esse olhar, doutora Paula, porque as pessoas hoje estão confundindo muito liberdade de expressão com liberdade de agressão, né? Ou libertinagem de expressão. Acho que o fato de não verem fronteiras nas redes sociais se dão o direito de agredir. Eu também concordo com a senhora quando a senhora disse que Jesus deve estar na ponta dos dedos e não na ponta da língua. O que eu digo é uma coisa, o que eu faço é outra. Eu queria deixar aqui o abraço de Vânia Gomes Zestner. Ela dá boa noite, querida Paula, gratidão, com carinho fraterno, da Áustria. Eita, Vânia, da Áustria. Isso. Eita, Vânia. Rosemar Finn Valgignac. Ela disse simplesmente numa palavra, ótima. Né? Rosemar Finn Valgignac. Eu acho que você tem muitos amigos internacionais. Né? Eu estou, inclusive, agendada uma palestra com o pessoal da Áustria. Eu acredito que é quarta-feira, não sei se a próxima ou é a outra, mas a gente divulga, tá, pessoal, nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram. Paula Uchoa. Que maravilha. Eu estou preocupado apenas com o nosso horário, para ver se eu não estou roubando o tempo do próximo, porque esse bate-papo está tão frutífero, tão agradável, e me colocar exatamente uma pessoa que ama ouvir pessoas, porque eu acho que ouvir também é uma forma sublime de comunicação, e eu acho que o quão foi produtivo, o quanto está sendo produtivo, estar aqui com você, doutora Paula, batendo esse papo sobre essa realidade que nos cerca. Doutora Paula, eu vou pontuar apenas com uma questão muito importante. Nós estamos falando sobre ações terapêuticas, ações que talvez nos preserve o nosso espírito. Onde é que entra a importância da oração como ação de preservação e também de doação, já que a oração ela é muito mais contagiante do que eu creio seja esse nosso inimigo invisível, o Covid. Gente, por favor, orem. Vou começar logo por aí, Ribamildo. A oração é extremamente importante. E quem duvida, aquelas pessoas mais céticas que duvidam do poder da oração, tem também estudos na linha de neurociências falando dos benefícios que traz para o cérebro durante o momento que você está em ligação com Deus. Então, a oração, eu costumo dizer que, pelo menos do que eu vivencio, tá, gente? Levando uma experiência pessoal, tanto Paula, quanto o que eu vivencio na clínica psicológica. As pessoas que oram conversando com Deus, sabe? Que oram conversando com Deus. Não aquelas orações prontas, sabe?
porque às vezes a gente ora um Pai Nosso e não se conecta ao que está dizendo. Se nós nos conectarmos ao que realmente o Pai Nosso diz, nossa, é a oração mais completa. Então, imagina essa ligação, como isso chega até nosso Pai. Então, essa oração, gente, ela precisa ser da alma. Não precisa falar bonito para Deus. Fala o que está no teu coração. Conversa com Deus. Se entrega naquele momento. Agora, entrega-se de fato. Deixa que Ele te conduz. Às vezes a gente está tão angustiado porque a gente quer ter o controle de tudo na vida. E a gente não tem controle de nada. A gente teve a prova agora no Covid, né? Na Covid. Então, a oração, Ribamildo, eu faço... Atualmente eu estudo neurociências e trabalho numa pesquisa falando sobre saúde mental e espiritualidade. Então, a gente já tem vários estudos que mostram que pessoas, inclusive, em estados terminais, certo? Que vivenciaram, que ao receber a notícia da sua doença, essas pessoas que vivenciam a sua espiritualidade e que têm essa conexão muito profunda, sabe, com Deus, elas tiveram muito mais, elas passaram muito mais tempo aqui com a gente e aumentou muito a capacidade de resiliência do que as pessoas que não acreditam em nada, gente, que não ora, que simplesmente não acreditam em nada. Essas pessoas sofrem muito mais. Doutora Paula, eu quero... Joaquim Júnior, eu acho que esse elogio deve ser para a minha querida amiga, porque eu não passo de 1,60 m. E ele disse, Ribamildo, ouvir gente grande é ótimo. Então, bondade sua, mas... Mas, assim, eu já estou me cobrando o tempo, realmente nós chegamos a um ponto. E, pelo menos, dávamos um até breve. Mas quero dizer que, realmente, esse foi um semear que eu espero que todos que participaram aqui desse momento possam cultivar essa boa semente, que é a boa palavra, a palavra que frutifique e que renda muito mais do que ideias, mas sim atitudes. Eu deixo espaço para que a minha querida amiga possa se despedir dos nossos internautas. Cortou um pouquinho, não ouvi. Você pediu o quê no finalzinho? Eu deixo esse espaço aqui para que você possa se despedir dos nossos internautas, já que você foi a grande semeadora de Boa Nova, da Boa Fonte, essa tarde. Vou deixar uma mensagem, Ribamildo, para todo mundo aí que está nos ouvindo, que é uma mensagem que está no caminho, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel. Ele, inclusive, está aqui, que é mais um livro que eu quero indicar para vocês. Caminho, Verdade e Vida, tá? Tem uma mensagem falando sobre a espada simbólica de Jesus, né? Falando o que significa a espada simbólica. Parafraseando, né? Emmanuel aqui, queria dizer para vocês que todos nós temos uma espada em nossa mão. A gente tem o poder de usar essa espada para machucar, para semear, para ajudar, para destruir. A espada está em nossas mãos. A escolha do que nós vamos fazer com ela é unicamente nossa. Então, Emmanuel, ele fala que transforma essa espada na paz. Semeia a paz. Não usa essa espada para destruir. E se você é um formador de opinião, é alguém que exerce uma influência, inclusive na sua família, usa essa espada para a paz, começa esse trabalho do Cristo dentro do teu lar, porque você vai perceber que ao ir para o mundo, você vai uma pessoa muito melhor, para você e para o próximo. Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, dizer que eu estou muito feliz, estou energizada com o carinho das pessoas aí que mandaram perguntas, que mandaram esse abraço caloroso, que dá para sentir daqui. Agradecer ao Ribamildo. Que é isso, para mim foi uma honra. Boa. Para mim foi uma honra. Eu volto a dizer, só a alma cresce. Né? Alguém falou aqui, o Joaquim Júnior, que
nós éramos grandes, né? Mas eu digo, a alma cresce com momentos como esse, a qual sou muito grato à vida. Então, muito obrigada, Ribamildo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus conduza esse teu trabalho, que dê muita força para você levar isso adiante, para você poder cada vez mais levar o conforto para a alma dessas pessoas, que tem muita gente precisando. E gratidão à TV7, à Federação Espírita da Paraíba e a você que está aí nos acompanhando, tá? Olha, a Edna Lourdes mandou um grande abraço para você. Ela está aqui como último, que eu vou pontuar, dizendo que já que muitas pessoas desencarnaram, ela fica querendo ter ideia como essas pessoas estão sendo acolhidas pela espiritualidade superior nesse momento. Eu só me lembrei de um retrato mais imagético, que foi o nosso lar, onde no período em que houve uma grande guerra e muitos espíritos estavam chegando em nosso lar. Essa é a imagem que eu tenho, que eu acho que deva estar acontecendo, se não semelhante, mas na ideia do sentido de um grande acolhimento para essas almas desencarnadas, né? Existe realmente um trabalho, vamos dizer assim, uma super tarefa, né, aí da espiritualidade quando explodiu essa questão da Covid. Então, da mesma forma que os espíritos se prepararam para a Primeira Guerra, Segunda Guerra, para tantas outras pandemias que nós já tivemos, como a peste negra, a tuberculose, que levou 1 milhão de pessoas. Então, assim, sempre tem essas força-tarefa e a espiritualidade está num trabalho muito belo, gente. O trabalho é lindo, lindo dos irmãos. Trabalham muito, sabe? São muitos resgates. Então, muitos espíritos estão sendo atendidos. Ninguém está solto aí a esmo. Agora, muitos não querem, porque nós não podemos esquecer que nós temos o livre-arbítrio. Então, assim, a gente, não é isso? Eles fazem a parte deles, mas a gente tem o livre-arbítrio. Então, fazendo a nossa parte, muito obrigado, Paula. Obrigado a todos os nossos internautas, entendendo que o tempo ele corre, a gente tem que ser disciplinado com ele. A Vânia Gomes manda um grande abraço, parabéns pelas importantes reflexões, Ana Cristina Matos também. E lembrando a você, internauta, que na próxima quarta-feira, teremos o Daniel Lazzarini, que irá trazer um tema absolutamente necessário, tão necessário quanto foi hoje, que é exatamente a caridade em tempos de pandemia. Paula, toda luz para você, amém, todo o mérito, e que você continue sendo, como já dizia Gilberto Gil em uma das suas poesias, uma semeadora de estrelas. Que lindo. Amém. Para nós. Amém. A você, internauta, nosso muito obrigado, e que continue divulgando, replicando essa mensagem. É essencial. Até lá. Tchau.